dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de refletir na palavra de Deus e fazermos a distinção entre as possibilidades que o mundo nos apresenta e, diante delas, o caminho que o Senhor nos apresenta para vivermos na sua presença e fazermos a sua vontade. Que privilégio podemos ter da parte do Senhor estas orientações tão especiais para a nossa vida. Nos versos 26 a 29 do capítulo 16 de Provérbios, a Bíblia diz assim: o apetite do trabalhador trabalha por ele, porque a sua fome o incita a isso. O homem vil suscita o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa amigos íntimos. O homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por um caminho que não é bom. Encontramos nesse texto da palavra de Deus algumas verdades que estão muito presentes nos relacionamentos. Primeiro fala que o apetite do trabalhador trabalha por ele. O que significa isso? Que a necessidade nos move. Quando a gente tem tudo muito fácil, quando a gente tem tudo assim de mão beijada, a gente acaba se acomodando. A gente acaba deixando um pouco para depois, porque alguém vai resolver os nossos problemas, alguém vai suprir as nossas necessidades, e a gente vai se acostumando a lidar com os problemas, achando que os outros é que são responsáveis para trazer o sustento para a nossa vida e para a nossa casa. Mas a palavra de Deus diz que o apetite do trabalhador trabalha por ele, isto é, quando a gente sente a necessidade, quando a gente sente a quentura do fogo, quando a gente sente que de fato a gente precisa se mover, aí a gente sai do lugar. A gente vai procurar fazer aquilo que é importante para o nosso sustento, porque a sua fome o incita. Nós vivemos um tempo em que as pessoas acham que ou o governo tem que suprir suas necessidades, ou então ele vai procurar uma igreja, porque as igrejas dão cesta básica, e trabalhar que é bom mesmo, tem muita gente que não quer. E esse não é um problema apenas do nosso tempo. Se você se lembra, esse era um problema dos cristãos da cidade de Tessalônica. Paulo chegou a dizer assim: olha, quem não quer trabalhar também não coma. A fome nos incita a buscar recursos, diz o texto da palavra de Deus. E ainda que a gente precise sim ter compaixão com aqueles que estão passando necessidade, e na medida do possível a gente estender a mão para ajudá-lo a sair daquela situação, mas a gente precisa saber identificar aqueles que se acomodam e aqueles que se encostam na compaixão alheia. O apetite do trabalhador, diz o texto, trabalha a seu favor. A fome vai incitá-lo a buscar provisão. E é muito importante que a gente contribua com Deus nesse propósito. Mas, continuando no texto, a palavra de Deus que existem homens que não são confiáveis. O homem vil suscita o mal. Existem pessoas perversas, e as pessoas perversas espalham contendas. E aí há uma expressão no verso 28 que eu acho muito significativa, que diz assim: o difamador separa amigos íntimos. É muito duro a gente ver uma amizade sendo desfeita por causa de uma palavra mal falada.
E isso é muito mais comum do que a gente imagina. É muito desagradável quando a gente vê uma amizade sendo rompida em função de um comentário infeliz, em função de uma palavra falada fora de hora ou falada com a pessoa errada, uma fofoca que acabou trazendo algum tipo de rancor, de dissabor, e uma amizade que era bonita, diz a palavra de Deus, amizade íntima, acaba sendo rompida. Por isso nós precisamos cuidar das nossas amizades e cuidar das nossas palavras, para que a gente não ofereça esta oportunidade e que a gente possa construir relacionamentos saudáveis e relacionamentos abençoadores. Que Deus nos abençoe nisso, que saibamos viver de maneira coerente com os propósitos da palavra de Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e nós queremos te pedir que nos ajudes para que a gente não perca a compaixão em função daquelas pessoas que tentam se aproveitar da boa fé do teu povo. Mas que, ó Deus, nós tenhamos discernimento para identificar aqueles que não são trabalhadores e apenas querem se beneficiar da boa vontade alheia. Ó Deus, e que nós sejamos ávidos no trabalho, dedicados naquilo que fazemos, que sejamos, ó Deus, prontos a servir a cada dia e em todo o tempo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor abençoa o trabalho honesto. E oramos, ó Deus, para que hoje seja um dia da bênção do Senhor nas atividades que cada um de nós estamos desenvolvendo e estaremos realizando na nossa vida pessoal, familiar, profissional, eclesiástica. Toma, Senhor Deus, a nossa vida em tuas mãos e o nosso trabalho possa contribuir para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?